Estou tentando aqui explicar a diferença entre a apreensão do ser de humanidade e a apreensão estética. Não precisamos necessariamente de uma unidade que preceda a este ente particular. Se tivermos em ação em nosso espírito uma ideia geral da formação da unidade em função dos padrões e características dos estímulos aprendidos pelos sentidos. Ora, é o seguinte, você aprende a unidade no ser. Quando você vê um gato, você sabe que é um gato e não dois. Nós não projetamos sobre ele nenhum padrão de unidade. Porque para você projetar, você está dizendo que você está indo para o lado kantiano. Então, nós temos na nossa mente os esquemas, né, prévios, esquemas a priori, de unidade, continuidade, etc, etc. E daí, quando nós vemos uma coisa assim, nós projetamos aquilo sobre ela. Isso é impossível. O que o Kant diz não apenas está errado, mas é impossível. Impossível. Por quê? Como que eu poderia ter a noção de unidade na minha mente sem que eu mesmo tivesse alguma unidade, não apenas mental? Se a noção de unidade estivesse na minha mente, como é que eu poderia aplicá-la a mim mesmo, fisicamente falando? A noção de unidade não vem na nossa mente. Ela é um dado da realidade que não é percebido exteriormente, mas é percebido existencialmente por você mesmo, quando você conta a sua história. Quer dizer, quando Kant diz que o espaço e o tempo não são dados percebidos na realidade, mas são formas a priori da consciência, ele está certo até o momento onde ele diz a priori. Quer dizer, a percepção de coisas no espaço e no tempo não significa que nós tenhamos percebido espaço e tempo. Quer dizer, que espaço e tempo são condições da percepção. Mas quem disse que essas condições estão em mim? Ao contrário, sou eu que estou dentro delas. E estou dentro delas não apenas cognitivamente, mas existencialmente. Quer dizer, eu estou realmente dentro delas. Você já viu alguém que percebeu espaço? Não, ninguém percebe espaço. Você percebe coisas dentro do espaço. E que percebe tempo? Não, você percebe sucessões acontecendo dentro do tempo. Tá certo? Tempo e espaço são nomes que você dá a condições gerais que determinam toda a possibilidade de percepção. Tá certo? Mas se elas estivessem somente em você, como poderia haver a distinção entre percepção e pensamento? Seria impossível. Você não teria distinção nenhuma de você perceber um gato e pensar no gato. Então isso significa que toda esta armadura a priori é a armadura da realidade e não do nosso conhecimento. O problema é que Kant sempre via as coisas, ele sempre se colocava como sujeito cognoscente. Ele em nenhum momento, eu não li tudo que Kant escreveu, evidentemente, mas li um bocado. Eu não vejo em nenhum momento ele se analisar a si próprio como objeto de conhecimento. Ele procede como se ele fosse o único sujeito cognoscente no universo, no qual se condensa a cognição humana de modo universal. É só você lembrar que além de você conhecer, você também é conhecido. E mais ainda, o que você sabe do que os outros conhecem de você é um dado permanente que você leva em conta, tá certo? Para você entender que esse quadro de espaço e tempo não está na sua mente. E nem na mente de todos os seres humanos. Mas ao contrário, os seres humanos estão dentro desse esquema. Então vamos lá. Toda percepção de algo pelos sentidos é a percepção de algo que se torna no lugar do espaço e no momento do tempo. Então a apreensão da unidade do ente se realiza na satisfação de um critério que estabelece algum grau de analogia de proximidade. Não. Você está tentando raciocinar, mas está indo para o lado errado. Você não percebe a unidade por analogia, porque a analogia teria que ser com outro ente cuja unidade você conhece, e assim, dessa seria analogia com outro, e com outro, e com outro, isso nunca terminaria. A percepção de unidade é imediata. A percepção do ser é percepção da sua unidade. Como existem várias modalidades de unidade, então existe a unidade de um corpo no espaço, existe a unidade
digamos, de uma certa área ou de um certo território. Tá certo? Existe a unidade de uma sucessão no tempo, existem várias modalidades de unidade. Então você as percebe também diferenciadamente. Né? Quer dizer, perceber um gato não é a mesma coisa que perceber o que ele está fazendo. Não é isso? Então você tem a capacidade de perceber a unidade do gato e perceber a unidade do processo pelo qual, por exemplo, ele persegue uma bolinha de um lado da sala até o outro lado da sala. São duas unidades que você está percebendo. E elas têm uma articulação entre si. Essa articulação, por sua vez, se dá na esfera do eidos. Quer dizer, o gato tem a possibilidade de entrar neste processo de perseguir a bolinha. Nada disso é percebido por analogia. Para você fazer analogia de dois entes, você precisa conhecê-los. Se conhecer um único ente, já é analogia, fala, epa, então acabou. Então você não conhece nenhum, vira tudo analogia. E os entes se dissolvem numa floresta sem fim de analogias, na qual você não pode perceber unidade nenhuma. Outra coisa, perceber analogia é perceber uma síntese de diferenças e semelhanças, ou seja, perceber uma unidade lógica. Ora, uma unidade lógica é muito mais difícil de você perceber do que a unidade de um gato. Então, veja, essa é uma regra em filosofia, não explicar obscurum per obscurius. Não explica uma coisa obscura por outra que é mais obscura ainda. Tá certo? Essa mesma relação de proximidade do momento local é a mesma relação que nos informa a respeito do nexo de causalidade entre dois eventos. A visão do gato é a percepção de determinadas características visuais que emanam de um trajeto no espaço, realizado pelo gato, numa determinada velocidade, e ao mesmo tempo pode-se ouvir sons que são localizados nos mesmos locais que o gato se move. A noção de unidade oral não seria decorrente de uma unidade do ente que precede a percepção do ente, mas a noção de unidade de espaço e tempo de cada estímulo, de modo que entendemos que o som, a visão, o olfato e o tato se realizam no mesmo espaço e no mesmo tempo. Bom, o que você está querendo dizer é o seguinte, é que eu percebo a unidade do gato porque eu percebo a continuidade do seu modo de ser no espaço e no tempo. Para mim parece o contrário. Você percebe a continuidade da ação dele no espaço e no tempo porque você o percebeu como unidade. Porque a unidade da ação pressupõe várias figuras diferentes do mesmo gato. E se você já não tem uma unidade de gato ao qual você referia essas várias situações, então voltamos à estaca zero. Então, perceber um ente é perceber a sua unidade. Essa unidade é sempre uma unidade complexa, e por isso mesmo eu falo no círculo de latência. Tá certo? Ou seja, você não está percebendo uma unidade absoluta, porque a unidade absoluta só pode ser percebida como unidade eterna e imutável. Não existe um gato eterno e imutável. Então, a unidade do gato é uma unidade tensional, como a unidade de praticamente tudo que existe. Eu não sei se eu estou entendendo perfeitamente o seu raciocínio, eu posso estar até entendendo ao contrário aqui, mas o espaço e o tempo de cada um deles coincidem no mesmo espaço e tempo, e esta é a noção que nos permitiria construir a unidade. A unidade não é construída. A unidade é percebida imediatamente. E toda possibilidade de construção pressupõe a percepção da unidade do ente, senão você não teria o que construir em cima. Isso aí, vamos dizer, de que o construtivismo na percepção é a coisa mais louca que existe. O construtivismo só existe na esfera do pensamento. As percepções não são construídas. Às vezes você não percebe uma unidade à primeira vista, tá certo? Porque ela é complexa demais. Então você percebe unidades parciais. E depois é que você atina com a unidade do conjunto. Tá certo? Porém, isso aí acontece não com entes singulares, mas com processos complexos. Por exemplo, você vê um edifício de fora. E daí você começa a percorrer os quartos dele um por um. E daí você recompõe a unidade do edifício inteiro. Eu digo, mas como você compôs a unidade do edifício inteiro, a unidade diferenciada, se você já não tivesse a unidade sintética no começo? Na hora que você percebe a unidade sintética do edifício, você sabe que alguma estrutura interna ele tem. Isso é o círculo de latência do que você está percebendo. Você ainda não conhece essa estrutura interna. Você vai conhecê-la, mas você só pode conhecê-la se você pressupõe que o edifício continua sendo o mesmo edifício, enquanto você percorre os seus vários compartimentos internos. Então, a percepção da unidade jamais é construída. O que você pode fazer é você atravessar vários patamares de percepção da unidade, da mais simples para a mais complexa. Isso sim. Tá certo? E isso exatamente só é possível por quê? Porque existe a simples apreensão no início. E tudo já está, de certo modo, contido nela.
Se não estivesse, então você vê o edifício de fora e depois seria uma surpresa extraordinária descobrir que ele tem quarto, banheiro, etc, etc. Mas eu não conheço ninguém que, ao ver um edifício, supõe que ele é apenas um espaço vazio cercado de muros, que não tem nada dentro. Não tem uma parede, não tem um banheiro, não tem um quarto. Do mesmo modo, como você conhecer um gato, é você saber que ele é um ser vivo, que ele é um organismo, que ele funciona internamente de alguma maneira. Tá certo? Mesmo que você não saiba, você não precisa conhecer toda a anatomia e fisiologia do gato. A possibilidade de conhecê-la repousa no quê? No fato de que você percebeu que é um gato. O próprio Aristóteles fez um estudo da fisiologia, da embriologia do gato. Então, se ele fez estudo, é porque ele não sabia como era a embriologia do gato antes de fazer o estudo. Mas a unidade do gato permaneceu a mesma, porque senão, se cada dia que ele vai examinar aqui, tem uma gata grávida de 3 meses. Será que é a mesma que no mês passado estava grávida de 2 meses, ou agora é outra? Assim não vai dar. Quer dizer, tudo isso, toda essa diversificação pressupõe a apreensão imediata da unidade. Ser e unidade são a mesma coisa. E percepção do ser e percepção da sua unidade também são a mesma coisa. Só que essa unidade pode ser conhecida em vários níveis à medida que os elementos do círculo de latência se manifestem. Por isso que eu chamei latente. Latente é o que está dentro, o que está pulsando para aparecer, mas não apareceu ainda. Então, sei lá, a gata está dando de mamar para os gatinhos. Fala, bom, isso você não pode dizer que isso faz parte do círculo de latência dela, porque não está mais latente. Já está patente, está na cara que a gata está dando de mamar para os gatinhos.